Eu ainda tô apanhando pra caramba dessa ferramenta que é live, aí já fiz uns testes aqui antes de te chamar, mas tô Tranquilo, apanhando, meu cara. irmão. É Salve, que agora, nação tricolor. com esse negócio de quarentena aí, a gente tá tendo que se adaptar ao novo modus operandi de viver, né? É isso Tá, aí, cara. tá, vou fazer uma pequena introdução aqui, amoroso, rapidinho. Sei que você. Primeiro, agradecer. Eu acho que por mais que a gente está nesse momento aí de pandemia e muita gente está em casa, isso não te torna menos ocupado. Então, cara, em nome de toda a torcida do São Paulo, a gente vai ter algumas perguntas. Quero agradecer esse tempo aí que você está disponibilizando para falar um pouco aí da sua trajetória no Morumbi. E aí a gente tem várias perguntas, vamos bater um papo bem descontraído. Eu separei algumas, vou tentar pegar algumas aí da galera também que está perguntando, e aí a gente vai interagindo. Mas de antemão, muito obrigado mesmo por ter disponibilizado esse tempo aí para gente. Pô, que isso, eu que agradeço. Primeiramente, um abraço para você, para toda a sua família, um abraço para a nação tricolor, Dragões da Real. Tamo junto. Obrigado por todo o carinho. Meu nome cantado inúmeras vezes no Morumbi, né? Sabe o carinho que eu tenho por vocês, está aqui e nunca se apagará. O resto da vida. Gratidão. Amoroso, então, até isso uma das coisas que eu separei para te perguntar, que a sua trajetória no futebol ela é imensa, né? Mas no São Paulo ela foi meteórica e vitoriosa. Você veio, não chegou a completar um ano no Morumbi, né? Você veio da Europa para cá e depois que você fez uma puta de uma temporada, conquistou aqueles dois títulos super importantes e foi para o Milan. Da onde surgiu essa identidade com São Paulo, cara? Tipo, foi uma coisa que você aprendeu a gostar mais do clube depois da sua trajetória aqui? Ou é uma coisa que você já sentia, até porque você jogou em outros clubes aqui da capital, no Guarani, iniciou no Guarani. Conta um pouco mais por que dessa afinidade com a torcida do São Paulo. Tem os títulos, outras pessoas ganharam títulos também, mas não ficou essa marca tão forte como a sua é hoje na torcida do São Paulo. Bom, primeiramente já era para eu ter ido para o São Paulo desde a época do mestre Pelé, né? O Pelé sempre tinha uma admiração pelo meu futebol e, e não foi possível, né? Porque eu acabei me transferindo para o futebol europeu, no qual fiquei por quase 13 anos, né? Praticamente direto, né? No total foram 14 anos jogando no futebol europeu. E a minha admiração pelo São Paulo, com certeza, ela vem de muito tempo, principalmente pelo carinho, né, de muitos parentes, né, que são são paulinos, né, em São Paulo. E no momento que você chega num clube com a tradição e com o tamanho que é o São Paulo, com certeza você acaba se apaixonando pelo clube, principalmente quando dá certo, né? Porque quando você se identifica com uma torcida acostumada a grandes títulos, e eu gostaria de ter permanecido por muito mais tempo, né? Infelizmente, eu vou falar para vocês, como eu contei, se vocês quiserem, quem Não, não queremos viu, ver. né, a minha participação no Resenha Tricolor, que é no YouTube, né, hashtag 93, tem toda a história lá, quando eu fui convidado pelos amigos para contar um pouquinho da minha trajetória no São Paulo. Eu vou falar aqui também para vocês, né? Porque vocês sabem que eu nunca pipoquei para ninguém, não tem mimimi comigo e não tenho nada e não tenho rabo preso com ninguém. Conta que a Falo gente a está verdade. curioso. Então, assim, é mais pelo fato de você se identificar com o clube prontamente quando eu cheguei e o seu Juvenal Juvencio me chamou na sala dele, tomando aquele velho esquinho, né? E aí eu peguei e falei para ele, doutor, você está me contratando para ser campeão e eu sou campeão onde passei e chamo o título. E aí, graças a Deus, a identificação foi imediata. A partir do momento em que eu chego no clube, onde já tinha alguns atletas que eu já tive a oportunidade de ter trabalhado, de ter jogado, primeiramente com o Luizão no Guarani, onde nós começamos na base, nos conhecíamos já de longa data. Rogério Ceni, participações na seleção brasileira, e o Júnior e o Roger, o Júnior por eu ter jogado com ele do Parma, né? E o Roger, goleiro reserva do Rogério, na época, a gente ter atuado pelo Flamengo.
Então, quando eu saí da sala, que o professor Paulo Autori me chamou no canto, me abraçou e falou assim: você realmente é aquilo que faltava para a gente ser campeão. Eu falei: então, estou aqui para isso, professor. Se quiser me pôr para jogar já amanhã, estou pronto. Isso eu já estava 15, 20 dias sem jogar, porque eu estava de férias. Eu vim É. de férias da Espanha, porque eu Você estava no Málaga. estava no Málaga, né? É. Eu estava no Málaga da Espanha, mas eu estava muito bem. E muitos não acreditavam na desconfiança, achando que pelas graves lesões que eu tive no joelho no passado, eu chegaria no São Paulo para ser mais um, né? Ou não dar conta do recado. Aham. Mas eu sabia dentro de mim que eu estava muito bem e que a experiência minha ao longo dos anos no futebol europeu iria servir, porque enfrentar equipes da Libertadores, argentinas ou uruguaia, aquela que É bem caísse, né? diferente, né? Era diferente. Mas assim, pela experiência a gente conseguia já andar mais do que a metade do caminho para levar o São Paulo para o título, né? Então, Uhum. graças a Deus deu tudo certo. Paulo Autori me abraçou e aí nós fomos com aquela maravilhosa trajetória, né, da Libertadores até conquistar o mundo. A questão da saída prematura. Prematura, sim, foi campeão da Libertadores, foi campeão do mundo, mas nós, São Paulinos, esperávamos mais, assim, tipo, Tá dando da sua. retorno aqui tá dando retorno aqui na minha fala. Será que é por causa do Do fone? senhor? Eu, Alô? pelo menos para mim aqui tava normal. Alô? Alô? Tá normal? Não, tá dando retorno Ei. aqui, peraí. Vou tirar aqui, vamos ver se vai melhorar agora. Alô? Melhorou? Melhorou? Para mim Dá aqui um tá sinal. tranquilo. Olha, Tá tranquilo aqui, tô escutando limpo. é porque eu A vi alguém questão, escreveu que amoroso, estava dando retorno na fala. tá. A questão da sua saída. Cara, você estava voando. Você se arrepende? Você acha que foi uma. Até porque você foi para o Milan e foi pouco aproveitado no Milan, né? Você saiu daqui muito por cima e chegou lá no Milan, não teve tantas oportunidades como você vinha tendo aqui. Você se arrepende? Você acha que foi o momento certo? Ou você, porque a gente entende que dava para você ter conquistado muito mais coisa pelo São Paulo, né? Com certeza, né? Eu acho que o fato de eu ter saído foi porque eu queria ter permanecido por 3 anos, né? No Morumbi, você queria ter ficado 3 anos Com aqui. certeza. O contrato que É, eu tinha pedido era um contrato de 3 anos para que eu pudesse encerrar praticamente minha carreira, né? Eu certo. sabendo que eu tinha condição de continuar por muito mais tempo, infelizmente eu não fui atendido com o meu pedido, né? E isso fez com que eu aceitasse a proposta do Milan, mesmo sabendo que eu teria pouca oportunidade, mas não porque eu queria ir imediatamente. Tanto que essa proposta ela veio depois que o meu contrato encerrou com o São Paulo e eu não tinha nenhum clube que até então tivesse se manifestado pela minha contratação. E eu, aguardando o São Paulo resolver a minha situação, depois eu fiquei sabendo que, através de um coordenador auxiliar que comandava tudo nos bastidores, disse que 3 anos eu não iria continuar jogando no mesmo nível que eu saí, então que não seria viável a minha renovação. E, e meu representante falou que não ia ter jeito e eu fui para o Rio de Janeiro, para casa dos meus pais, descansar, porque já tinha acabado de chegar do Mundial, cansado. E quando acabou meu contrato, eu estava de férias no dia 3 de janeiro, eu recebi uma ligação do Milan, do Galliani e do Leonardo, perguntando se eu não queria ir para o Milan. Eu falei, bom, eu posso ir com uma condição, né? Se o São Paulo se manifestar em Para renovar o permanência. contrato, eu volto para o São Paulo. Porque eu tinha ainda um pré-contrato com um time japonês e me impossibilitava de renovar com o São Paulo ou de ir para o Milan. Só que esse contrato ele não foi depositado na federação porque eles não me pagaram antecipadamente para que eu pudesse ir para o Japão. Mas eu tinha colocado no pré-contrato que a preferência de renovação era do São Paulo 100% e que naquele momento ficaria em stand-by caso o São Paulo não quisesse renovar meu contrato, eu iria para o futebol japonês. E nisso a gente foi para o Japão, viajamos, fomos campeões do mundo e nada do japonês, né, fazer o contrato prevalecer.
né? Então, eu fui para o Rio de férias, para casa dos meus pais, e fiquei aguardando a proposta do São Paulo. Não chegou, e aí depois de 3 dias após o final do contrato, o Milan fez com que eu pudesse ir para lá. E aí eu acabei indo para a Itália, né, num país onde eu já tinha uma certa vivência, né? Minha família, no momento, ela já estava adaptada também à Europa, principalmente aqui na Itália, onde eu tinha jogado por 5 temporadas. E nesse momento, como eu não tinha contrato nenhum, eu acabei aceitando, né, a proposta de retornar para a Itália, mesmo sabendo que por ser um ano de Copa do Mundo, como era 2006, eu acredito que se eu tivesse ficado até no São Paulo, eu teria ido para a Copa, né, no meio do ano, porque eu estava muito bem, e como o meu pedido não foi atendido, eu fui para a Itália. E aí, durante o futebol, durante esses 6 meses na Itália, quando nada dava certo para mim, porque eu tinha poucas oportunidades, porque era uma época de Copa do Mundo, e os italianos que estavam no Milan, Inzaghi, Gilardino, precisavam jogar, e o Shevchenko, que jogava pela Ucrânia, que estaria indo para a Copa do Mundo, acho que pela primeira vez que a Ucrânia tinha se classificado, o Ancelotti colocava os caras para jogar. E eu fiquei fora, né? Ficava entrando pouco, tudo, e aí já não estava feliz, né? Porque eu chego campeão do mundo Campeão e do não tenho mundo. a oportunidade de jogar no momento em que eu estava muito bem, né? Então eu fiquei aguardando, como meu contrato era de 1 ano e meio, eu falei, vou respeitar o meu contrato, porque eu tenho até 1 ano e meio aqui na Itália, então vou permanecer e vamos ver o que acontece. E aí, nesse período que eu estava sem jogar, e isso fez com que eu me irritasse, porque eu falei, pô, como é que pode? Eu tô bem e não jogo, né? Eu não sou, porra, Gilardino, Inzaghi não joga nunca mais do que eu. Eu ficava olhando lá e falava, pelo amor de Deus, Nunca. nunca joga mais que eu. Exatamente, E aí exatamente. com o Kaká, com o Seedorf, com o Pirlo, com o Shevchenko, e ainda tinha Rui Costa no banco. Porra, eu falava, Não era uma se seleção minha. jogar todo mundo vai ser foda, né? E É. aí surgiu, né, nessa situação, o Corinthians através do professor Leão, pela amizade que eu tenho com o Leão desde a época do Guarani, quando ele foi meu treinador. O que aconteceu foi que ele me ligou e falou que precisava de mim, que eu retornasse para ajudar ele ao futebol brasileiro. No momento em que eu quis retornar para ajudar o professor Leão, né? E eu não escondo isso, porque se eu cheguei num momento do São Paulo de semifinal de Libertadores para ajudar o São Paulo ao título, mesmo eu tenho que ser profissional, porque a rivalidade a gente sabe que tem. E Uhum. tantos outros atletas também jogaram para o Palmeiras, jogaram para o Santos, jogaram para o Corinthians e jogaram Não, nós temos dos o dois Pato lados. agora, né? O Pato que era Então, do Corinthians e agora está no São Paulo. isso. Então, assim, só que numa época que a torcida não admitia, né? Então, uns falam, sujou a carreira. E assim, eu entendo, né, que foi mais uma questão de rebeldia por parte do... Não rebeldia, mas de insatisfação por como eu fui tratado, né? Pelos 2 títulos que eu representei o São Paulo, com o maior carinho, com todo jogo entrando na raça, alguns jogos machucado e ia pro jogo assim mesmo, pensando que o São Paulo e essa nação precisava desse título mundial, independente de qualquer coisa, de qualquer briga, de qualquer situação. Não É, tinha, como todo mundo falaram, não, o São Paulo tá rachado, é bicho, aí ninguém pensava é. nisso, ninguém, entendeu? Então, assim, a gente queria dar o título para a nação, isso que a gente queria, chegar campeão do Mas, mundo. mas E aí, amoroso, é, aí rapidinho, só encerrar esse tá. assunto. Aí, o que aconteceu? Quando saiu a notícia que eu estava voltando para o Corinthians, o auxiliar técnico, que eu não gosto de falar o nome dele, porque ele é uma pessoa não grata para mim, e ele me ligou e falou, pô, você tá voltando pro Corinthians? Porra, aí você já sabe o que aconteceu, né? Ele ouviu um xingamento, ele ouviu tudo que eu tinha para falar para ele. Falei, porra, eu tava aí do lado. Custava nada para vocês. E você me faz uma situação dessa agora, eu falar que eu tô voltando pro Brasil e você veio falar que me queria, você tá de sacanagem com a minha cara, né? Então, assim, foi mais uma situação que me deixou muito chateado. E esse foi um momento para que de insatisfação, de tristeza
porque foi feito comigo na não renovação do meu contrato. Cara, são vários adendos aí, né? Tipo, nós não temos noção das coisas contratuais, das formas que chegam, que saem. Então, por isso, o torcedor ele tem o nome de torcedor, porque a gente sempre se movimenta muito mais da forma passional do que racional. Essa questão de você ter voltado para o Corinthians, o que me impressiona da tua imagem na torcida do São Paulo ser tão forte é que você não ficou nem um ano e mesmo assim você tem uma imagem forte mesmo tendo jogado nos caras, entendeu? Depois você ainda chegou aí um pouco pro Grêmio. Mas, cara, a gente entende o profissionalismo. Hoje a gente tem o Pato como uma puta referência e ele jogou lá. São vários jogadores, tanto que eu acho que muito até o próprio do Carlos que... Alberto, até o próprio Carlos Alberto, que está aqui na live com a gente. Carlinhos Carlinho, Alberto, beijão pra você, meu irmão. Te amo. É um cara que jogou dos dois quem tá lados. quem tá na live também mandou um abraço pra você, mandou aqui o Alex Bruno, o nosso zagueiro. Grande O Alex. Alex, meu parceiro. Vou convidar ele também para participar de uma live aqui. Ale Padula, foi nosso zagueirão lá no Mundial. Padula tá aí na live também, Padula, galera. Tem uma galera legal. E aí, cara... Porra, ganhou a Libertadores e o Mundial para vocês. Porra! Né? Não, é isso que eu tô falando. Você ficou, mas tipo assim, às vezes o torcedor esquece pelo simples fato de não é tão simples para nós de ter usado a camiseta dos caras. Mas eu acho que além dos títulos, o que mais te aproximou da torcida do São Paulo foi depois que você parou. Porque quando tu para, você tem opções de levantar mais bandeiras do teu coração e da tua cabeça. Quando você é profissional, você mantém isso um pouco mais recluso, porque hoje você está num time da Espanha, amanhã você está num outro rival, hoje você está num time de São Paulo, amanhã você está num outro time da capital, como vários outros jogadores. Então, quando tu parou, que você foi defender principalmente o showball, não sei se você lembra, você foi defender a camisa do São Paulo no showball. E aí outras pessoas que jogaram no São Paulo defendiam outras camisas no showball, entendeu? Então, tipo, fica uma referência muito grande. Você pega o Júnior lateral esquerdo, ele jogou muito tempo no Palmeiras e ele tem um puta respeito na torcida do São Paulo. Então eu acho que foram coisas que criaram não só com o título, mas com a posição que vocês levantam agora, que pararam e as suas postagens no seu Instagram, você declara que está acompanhando o jogo, que faz essas coisas, então eu acho muito, muito, muito bacana, né? Então, eu assim, te digo que onde a gente é bem quisto, onde a gente conquista títulos importantes e é reverenciado, a gente com certeza tem um carinho muito maior, né, pelos clubes por onde você consegue deixar uma imagem positiva, né? E o Carlos Alberto fala assim, o rei do Morumbi, né? Então, assim, foi um momento que, por exemplo, todo mundo sabe, eu sou prata da casa do Guarani, eu amo o Guarani vai estar sempre na minha vida o resto da minha vida. O Guarani é um clube que me formou para o mundo, né? Então eu sou grato demais ao Guarani. Então eu falo para todo mundo, eu tenho 4 clubes que eu torço no mundo, que é o Guarani, que é o São Paulo, é o Udinese aqui na Itália e o Borussia Dortmund. São os clubes que eu passei por mais tempo e fui muito feliz, né? E conquistei coisas importantes, né? Então assim, o carinho pelo São Paulo se deu pela amizade que a gente conquistou e que a gente tem até hoje no nosso grupo de WhatsApp dos tricampeões da Libertadores. Mas por isso que eu falo, Amoroso, que isso aí está acima dos títulos. Porque outras pessoas ganharam títulos e não tem essa referência, entendeu? Não tem, porque o futebol hoje mudou muito por causa da amizade. Eu falo que hoje é um outro sistema, entendeu? Hoje o jogador ele é muito melhor com o contrato hoje do que antigamente. Eu, para falar para vocês, na época quando eu fiz o contrato com o São Paulo, meu contrato era R$90 mil por mês, entendeu? Então, quando o pessoal falou e eram que 6 meses? Ou era 6 meses. Então, assim, quando eu vim para São Paulo, eu já estava bem financeiramente, já tinha feito meu pé de meia, já não precisava mais jogar futebol, podia ter parado, não fez a diferença para mim financeira. E sim a idolatria, porque eu saí do Brasil com uma promessa e retornei e terminei minha carreira consagrado no futebol brasileiro pelo São Paulo. Então, eu já tinha uma situação financeira que poderia me permitir tranquilamente de ter parado. Então, tanto que minha renovação com o São Paulo,
não ia ser nada além daquilo que eu já tinha ganhado, entendeu? Ou já ganhava Sim, ali. claro. Então, era questão mais de permanência de 3 anos, porque eu estava muito bem, já estava instalado. Eu moro em Campinas, de Campinas para São Paulo de carro dava meia hora, 45 minutos. Eu estava no CT, entendeu? Então, mudou muito a minha situação depois que eu recebi o não, que não tinha interesse na minha renovação, e aí eu acabei indo embora. Tá. Mas a A gente identificação que você falou, né, que quando a gente termina a carreira, a gente termina. gosta do clube, entendeu? Pelas conquistas, né, pelo carinho que os torcedores têm por você. Tem muitos que falam que foi pro Corinthians, não sei o quê. Eu falei, não tem nada a ver. Vou, A gente é vou- profissional, a gente tem que respeitar o clube que você veste a camisa, entendeu? Então, para mim, nunca faltou profissionalismo em nenhum momento. Ó, Palinha tá ali, o gênio, um ídolo que eu tenho no futebol. Palinha, Esse cara, eu ele é tenho gênio. sorte de ter visto ele jogar. Palinho é Eu um queria ter gênio. jogado muito com ele. Se eu tivesse jogado com Ele, ele, meu Deus do ele, céu, ele é um gênio. tá Tem doido. um gol dele contra o Flamengo lá na Supercopa dos Campeões que depois eu vou te perguntar qual os gols, o gol mais bonito e o mais importante que você fez pela torcida do São Paulo. Mas só para encerrar esse assunto, hoje a gente tem uma puta de uma referência de um cara que jogou lá na Zona Leste e hoje é uma puta referência dentro da torcida de São Paulo, que é o Leandro Guerreiro. É amigo meu, amigo pessoal. Amigo Hoje meu tem um também, irmão. camarote no Morumbi, vai participar de lives aqui com a gente também. E você vê, o cara jogou lá e isso não diminui ele em nada. Porque depois que ele parou, ele pôde levantar mais essa bandeira de onde ele era mais grato, de onde ele criou Com afinidade, certeza. que eu Eu acho estou que é completamente o de que acordo. aconteceu com você. Estou completamente de acordo com Eu você. estou Eu acho falando que isso, Amoroso, que quando a gente divulgou, teve gente que falou, poxa, ele jogou no Corinthians e depois foi pro é, Grêmio. E aí, eu tô bem da cabeça do jogo, eu falo, mas, porra, hoje a gente tem o nosso atacante, o Pato, que também jogou lá, entendeu? O Zete veio do Palmeiras, é um dos maiores, para mim, o maior goleiro da história do São Paulo é o Zete. Depois é sem o dúvida. Rogério. Isso E é o uma Zé jogou nos opinião quatro, minha. né? O Zé jogou nos quatro. Não, só no Corinthians que não. Jogou nos Todos os quatro, três. depois foi pro Santos. E depois foi pro Santos, exatamente. Saiu do Então, São assim, Paulo eu e foi pro acho, Santos. eu acho que o torcedor é muito passional, né? É normal do Sim. torcedor isso, né? Quando ele se idolatra, ele nunca quer ver o ídolo dele no rival, né? Mas eu acho que a questão tem que ser muito profissional. Você, como um trabalho, né? Se você hoje trabalha numa empresa que é rival de uma outra e você venha a ser contratado por essa empresa, você vai aceitar essa proposta, Sim, entendeu? Principalmente se ela for sim. melhor financeiramente para você, né? Mas não falo no meu caso, na questão minha de ter saído do São Paulo, não foi pela questão financeira, porque eu já tinha minha condição muito bem, eu já sou bem sucedido, né? Então, assim, era mais a questão porque não tinha espaço, entendeu? Não tinha, por eles eu não tinha mais espaço, já tinha dado o que tinha dado, já tinha jogado e já tinha conquistado aquilo que tinha que conquistar e não ia ter jeito. Mas, enfim, eu acho que o ídolo, o período que ele passa no clube, o que ele vence, o que ele conquista, ele fica eternizado, entendeu? Então, assim, que eu falo para todo mundo, desde o primeiro dia que eu vesti a camisa, o manto tricolor, nunca faltou respeito, nunca faltou Nunca faltou. vontade, sabe? Dedicação. Porra, dedicação. Sempre foi, porra, 100% dedicação, porque realmente mudou a minha vida, né? Por ser um clube que, por tradição em Libertadores, quando você joga uma competição dessa, não tem como você não amar um clube assim, né? Então foi maravilhoso e Sim. continua sendo, porque a gente faz parte do Legends hoje do São Paulo, né? E eu fiquei muito feliz, né? Fiquei contente demais no final do ano passado, quando a gente fez a primeira Copa Legends, e todo mundo perguntando se eu ia jogar pelo São Paulo, mas como eu estava trazendo o Borussia Dortmund pela primeira vez no Brasil, né? E era um dos cabeças, até queria ter jogado pelo São Paulo também. Eu falei, mas o ano que vem a gente vai fazer outra, e aí eu Eu, voltar pro São Paulo, eu, né? eu fiz um intercâmbio sobre torcida quando eu estava Aqui, uma prova disso é um que está na live aqui, como que ele chama, ó. Sim. William Sequeira, sou Corinthians, mas sou fã do Amoroso. Aí, legal, isso aí é bacana. O cara entrou na live. Respeito, né? A live é aberta. É aberto, né? Isso é legal, aí. Parabéns. Eu fui para Dortmund no intercâmbio sobre torcida, né? Sim. E eu vi de perto um pouco da admiração que os caras
tinham por você. Hoje eu tenho amizade com uma outra torcida da Alemanha, que é os meninos de Düsseldorf, mas eles também entendem a minha ida para lá, porque foi uma ida profissional, não foi que o Dortmund é bem rival deles lá, dos meninos de Düsseldorf, mas eu vi um pouco do respeito, fui a alguns pubs lá e tinha muita referência à sua pessoa, muito bacana. Ali foi um momento muito bom, né? Porque o Borussia também não ganhava título desde 97. Aí eu cheguei em 2001, fui campeão, fui artilheiro da Bundesliga, e foi artilheiro na final da Europa League. E assim, foi um momento que você, quando chega e já dá aquele impacto, acabou, né? Você vira ídolo, né? Então, graças a Deus, ali também tive a oportunidade. E o carinho que o torcedor do São Paulo teve pelo Borussia Dortmund no nosso estádio, né? Quando o Borussia veio no Morumbi, foi muito bem recebido. E o carinho que eu vou guardar para sempre foi de ter estado com a camisa do Borussia e ter sido aplaudido pelo torcedor tricolor. Isso aí vai estar sempre... Poucas pessoas conseguiram isso. Você mencionou algumas pessoas que estão na live. O Palhinha, cara, eu espero mesmo... Palhinha, vou fazer contato com você depois. Merece. Porque a gente tem que trazer um pouco da história do São Paulo para os mais novos. Graças a Deus, hoje tem o YouTube, algumas coisas. Por exemplo, hoje, Amoroso, eu recebi uma mensagem aqui para você mandar um parabéns para o Gabriel Kennedy. Ele acabou de fazer 10 anos. Aí, Gabriel. Não, 10 anos você pega. Ele não pegou você jogando, ele não sabe, mas ele é São Paulino, acompanhou no YouTube tudo e pegou uma referência muito forte. Aí ele me mandou mensagem aqui, eu acompanhei pelo WhatsApp, falou assim, meu filho de 10 anos, acabou de fazer 10 anos, Gabriel Kennedy é fã do Amoroso, mesmo sem ter visto ele jogar. Eu acho que a gente tem que trazer um pouco disso pro Palhinha também, porque o Palhinha foi fenomenal. Com certeza. Roberto, parabéns ao Gabriel Kennedy. Gabriel Kennedy. Você viu? Um abração, meu irmão. Fica com Deus aí, tá, meu irmãozinho? Beijo no seu coração. O Carlos Alberto, que está na live, cara, foi uma pena também. Eu acho que as contusões, algumas coisas. Queria também, porque eu acompanhei o título dele quando ele foi pro Porto, logo quando ele saiu do Fluminense foi pro Porto. Ele era um monstro, cara. Não sei o que... Aí um dos grandes jogadores que eu tive a oportunidade de jogar, um irmão, um cara jogava muito. O cara que não pipoca, não tira o pé, o cara que dá porrada nos caras mesmo, entra com a camisa do time para ganhar. Não tem essa. E como ele gosta de uma polêmica, chamar ele um dia para contar o que deu errado esse merece, no São Paulo. Carlinha fera. Amoroso, gols. A galera tá perguntando aqui o mais importante, o mais bonito e o mais importante para você pontuar aí no São Paulo. Acho que assim, cada gol ele tem a sua história, né? Ele tem seu momento e fazer gol em clássico ele é sempre inesquecível. E outro dia eu tava vendo, até me surpreendeu porque eu não sabia disso, né? Porque na história do São Paulo eu sou o único jogador até hoje que na estreia contra os rivais eu fiz gol em todos os clássicos. Eu não sabia, hein? Então, já vou até anotar isso, eu não sabia. Isso para mim foi... Nossa, é uma coisa que realmente passaram tantos craques, né? Tantos ídolos, fenômenos que vestiram o manto tricolor e eu, até hoje, ser o único que na estreia contra os rivais fez gol em todos os jogos, nos 3. Então, isso é uma alegria imensa, né? Então, cada gol tem a sua história, né? Mas eu acho que o mais importante de todos eu não falo nem o gol da final da Libertadores, porque esse é o concurso, né? Esse a gente não... porque foi 4-0. Mas eu acho que o primeiro gol no Mundial de Clubes contra o Al Ittihad foi o gol que, né, tirou um pouco a ansiedade da gente... a nossa chegada ao Japão, porque a gente não esperava um clube árabe jogar do jeito que eles jogaram contra a gente, né? Então, a gente não conhecia como eles jogavam. Então, naquele momento, o primeiro gol que eu faço, que eu domino no peito e já pego de primeira, que ela dá uma desviadinha no pé do zagueiro e entra, aquele gol falou assim, pronto, agora nós estamos no jogo. Tudo bem que sofremos ali em alguns momentos ali, uma pressão deles, né? Porque depois que você faz o gol, você dá uma relaxada. E aí, quando a gente voltou para o intervalo, que ajeitamos a casa, conversamos, falando, vamos ter
mais posse de bola, vamos envolver Foi um eles, jogo vamos complicado. tabelar para a gente, com a tabela, entrar na defesa deles. E aí, logo no início do segundo tempo, naquela tabela entre o Danilo, o Aloysio e o Cicinho, que o Danilo passa, dá bola para o Cicinho faz um 2 com o Aloysio, que entra e cruza, eu tô no segundo pau e faço o gol. Aquele 2-1 ali, falei, pronto, agora já era, agora vamos deitar no jogo. Aí eu comecei a botar os caras no bolso, né? Aí foi só Você sabe aquilo, que só eu botando, né? particularmente, Amoroso, eu particularmente acho o gol contra o River Plate na Argentina, na semifinal. Mas ali o jogo, mas tudo Eu bem, mas particularmente, né? eu acho assim, né, que o gol na Libertadores já tinha um placar já favorável a gente, né, também, porque já tava 1-1 o jogo, né? Então, a gente mesmo que empatasse, a gente não perderia aquele jogo de jeito nenhum. Não Então, perderia. era questão de achar um contra-ataque e sair o gol. Era muito mais fácil você fazer um gol no River Plate do que você conseguir fazer um gol numa semifinal de Mundial de Clubes, no qual você não pode errar, né? Não tem outro jogo de volta, entendeu? Então a gente já tinha uma certa vantagem na Argentina do primeiro jogo, né? Então o primeiro jogo já estava 2-0, calma, tranquilo. Fizemos 1-0 com o Danilo, os caras empataram o jogo, né? E a gente estava bem no jogo, estava controlado, o jogo estava controlado. Só que no jogo contra o Al Ittihad, que estava 0-0, né? Que a gente não conhecia o adversário, você sai na frente, faz um gol daquele, que é um gol importante, é o primeiro gol do Mundial de Clubes. Então, na realidade, para mim, acho que foi aquele ali o mais importante naquele momento, né? E é uma verdade, até porque muito time brasileiro vem caindo para esses times que a gente acha que é fácil, né? Acha que não, o próprio Atlético Mineiro não conseguiu passar, o próprio Inter não conseguiu passar. Então, esse primeiro jogo, ele sempre reserva surpresas mesmo. E se avaliar dessa forma, é que nós, como torcedores, você vê, a gente tinha uma visão que mais cedo ou mais tarde o São Paulo ia ganhar aquele jogo. E talvez Sim. vocês dentro do campo tinha essa pressão, porque para nós aquele time era, quer dizer, ele era superior, mas aqui no futebol nem sempre a superioridade ela vai para dentro do campo, né? Então, legal essa sua visão de mostrar para nós a importância que foi esse jogo, né? A gente, quando fala de Mundial, sempre lembra só da final. Sim, só da final, porque a final ela estava já preparada, né? Porque quando a gente chegou num certo momento pós-Libertadores, pós-conquista, o Paulo Autuori deu uma folga para os titulares, né? Ele falou assim, bom, vamos passar 10 dias aí, 15 dias, descansem, né? Para voltar recarregados para poder se preparar para o jogo, para a viagem lá para o Japão, né? Só que aí o São Paulo, o pessoal que não jogava com muita frequência e os reservas não estavam conseguindo fazer resultado, até que a gente caiu na zona do rebaixamento. Aí o Paulo Autuori já começou, pode voltar, acabou a férias de você e volta, porque senão vai dar merda. Porque senão vai dar ruim. Aí a gente pegou, começou a voltar a treinar para poder tirar o São Paulo daquela situação. Aí fomos ganhando, acho que uns 6 jogos seguidos depois e saímos da zona do rebaixamento. Só que ali, depois daquele momento que estabilizou, nós começamos a treinar só para enfrentar o Liverpool. Então o nosso período pré-jogo, pré-viagem, mês, foi só para treinar para jogar contra o Liverpool. Então a gente já sabia, né, de como enfrentá-los, né, evitando faltas perto da área, bolas aéreas, tirar os caras de perto da nossa área, né, deixar eles chutarem de longe. E aí a gente já sabia como lidar, né? Tanto que o pessoal achava que a gente estava sofrendo e tal, e a gente, vamos defender, filho. Todo mundo aqui é defensor, eu sou também. Então tinha certos momentos do jogo que eu tava lá na área tirando bola de cabeça na lateral. Sim. Então largamos, velho. Falou, é o jogo da vida. Então, assim, naquele momento você percebe que aquele período que você treinou tá tudo aqui, né? Ficou tudo aqui na sua cabeça. Então, o Paulo Autuori foi muito direto. Falou, joga assim, assim, assim. Só que o Liverpool e o Al Ittihad, entendeu? Então, por isso que eu falo assim, bater no River Plate, que nem nós ganhamos deles, que foi o primeiro time brasileiro a ganhar de um time argentino na Libertadores, fomos nós. Entendeu?
Então, quando nós ganhamos na Argentina, bom, já tinha ganhado no Morumbi, já beleza, entendeu? E aí lá que foi foda, porque a gente não conhecia o adversário, né? E você falar do Liverpool, lá no campo, o que aconteceu que o segundo tempo, até um pouco depois do gol, porque antes do gol, o São Paulo estava um jogo equilibrado com o Liverpool. Tava equilibrado, São Paulo criando chance, você já tinha dado um chute no gol também. E depois a gente só tem uma referência dos impedimentos que foram anulados corretamente e das defesas do Rogério. O que aconteceu no campo, assim? Porque o nosso time era muito bom, cara. E de repente parece que não conseguimos evoluir na partida, não conseguimos jogar. E hoje a gente assiste, né, os VTs, agora nessa época de pandemia, passa os VTs, e a gente assiste, dá até uma aflição, mas o bom é que a gente sabe que vai ganhar no final. Mas por que não aconteceu alguma coisa assim? Não, ali acho que a partir do momento que acabou o primeiro tempo, que a gente fez 1-0 e fomos para o 1 a intervalo, 0 com a vantagem, a gente começou a querer jogar com o relógio, né? Jogar pelo tempo, né? Evitando errar, o máximo, todo mundo se ajudar, não tinha esse que com inferioridade numérica, você perder a bola e não correr atrás do cara para tentar recuperar a bola, entendeu? Se o lateral passar, se ele passou de você, você tem que voltar e faz a dele, entendeu? Então, a nosso pensamento era esse. Agora, filho, 45 minutos, defender a vida. Senão você vai morrer, filho. Não, porque Aí, muita gente, muito torcedor quase perdeu a vida, né? Porque então a gente tava falou, vamos difícil. defender, velho, defender que senão os cara têm experiência, fisicamente os caras são bem, entendeu? Estão jogando na meio da temporada, nós estamos já estamos no final, com muitos jogos nas costas. Então vamos defender e garantir o mito. E graças a Deus, velho, Rogério estava Graças iluminado. a Deus. Tava Cara, iluminado. eu falo para todo mundo, né? Eu joguei com o Buffon, joguei com o Dida, joguei com o Marcos, joguei com a Biati, joguei com Tucci, joguei Essa, com um monte de goleiro fenômeno. Né? Mas a maior atuação de um goleiro que eu já vi na minha vida foi aquela noite do Rogério na final eu, contra o eu, Liverpool. eu, E eu, eu, ele, não eu sei, coloco, baixou, eu, baixou uns bichos eu, nele eu, ali que... eu coloco essa e uma que ele fez no Chile também. E essa do Chile é engraçada porque o Rogério tomou 3 gols, mas mesmo assim foi uma das maiores apresentações. Eu estava na partida pela Sul-Americana contra a Católica. E eu, até você falando do Rogério, no início da live, eu falei que para mim o melhor goleiro do São Paulo foi o Zete. Eu acho que debaixo debaixo do gol, o Zete foi o melhor goleiro que eu vi jogar. Eu. O Rogério, para mim, é o maior ídolo da história do São Paulo, com mais títulos, goleiro artilheiro e muito mais completo que o Zete. Afinal, fazia gol, batia falta, cobrava lateral, escanteio, fazia tudo. Era tudo. Mas goleiro, se você for resumir assim, resumidamente goleiro, é uma opinião minha, né? Porque depois eu vi alguns comentários na live, você tá louco falar que o Zete é maior do que o Rogério? Não, debaixo das traves eu acho que o Zete foi maior. Mas, porra, o Rogério, maior ídolo da história do São Paulo, sem dúvida nenhuma. O Amoroso, até porque daqui a pouco vai dar o horário da live, que é 1 hora de live, você tem suas coisas para fazer. Muita gente não sabe, mas você está em Udine. Eu acho que o fuso horário são de 4 horas para mais, Sim. né? 5? Então, pior ainda. Então, daqui a pouco vai dar 1 hora da manhã, meia-noite aí para você. Então, a gente, quando der 1 hora de live, vai cair a conexão. E Avisa aí aí a quando gente faltar, vai encerrar mesmo. quando faltar uns 5 minutos para gente Para você responder a fazer as galera aí um pouquinho. considerações finais. Isso, Isso. beleza. Aí, antes disso, eu queria te fazer uma pergunta, saindo um pouco do âmbito do futebol, sobre torcida organizada, porque é uma live da Dragões, então é uma live de torcida, então também dá uma resposta do seu ponto de vista em relação a isso. O que você acha de torcida organizada? Não da Dragões especificamente, do movimento como um todo, do movimento torcida organizada. O que você acha do movimento torcida organizada? Eu acho que nunca pode acabar, né? Principalmente porque a gente, jogador, eu falo, não sou ex-jogador, mas quando eu jogava,
O grito da torcida, o canto do torcedor, as músicas, era aquilo que fazia a diferença e te dava aquele gás, aquela energia para você entrar ali sabendo que você está representando uma torcida de verdade, né? Você está representando aqueles verdadeiros torcedores que você vai jogar, os caras estão junto com você. Então, a gente sabe que jogou mal, tem crítica, jogou bem, tem elogio. E faz parte do futebol, o torcedor é assim, entendeu? Mas o que não se pode faltar é respeito, não tanto por uma parte quanto para outra. Sim. Acho que o profissional ele tem que ser em qualquer situação, mesmo ele sendo torcedor. Porque jamais eu, como atleta, eu vou lá no teu trabalho e vou te ofender e querer te bater. Sim, sim. Entendeu? Eu acho que isso aí eu não concordo. De qualquer maneira, isso aí eu não concordo. Não, a gente também. Eu acho que A gente assim, levanta. o respeito é por parte tanto do atleta que tem que entrar e representar, entendeu? A camisa que veste, e o torcedor de ir lá no estádio incentivar, né? E por ser passional, Sim, por claro. ter o time do coração, eu acho que nunca pode faltar torcida organizada nos estádios. Isso aí jamais. E tem uma diferença muito grande. Eu não vou pegar a Espanha, que você ficou pouco tempo no Málaga, mas Udine, Dortmund e Brasil. Tem uma diferença muito grande assim da paixão, do incentivo, ou é mais ou menos igual? Eu acho mais a fidelidade, né? O que muda é a fidelidade do torcedor. Independente do jogo, o time tá ruim ou tá bom, tá bem, o torcedor vai. Entendeu? É Na essa a Alemanha vai diferença. mais, né? É essa a diferença do torcedor, É, porque ele já comprou o ingresso também dele anual. Então ele não quer saber se o time dele também tá acho. ruim. Não, ele já pagou, o ingresso dele já tá comprado, e ele não indo, ele já gastou o dinheiro dele. Entendeu? Só que eu acho que a fidelidade do torcedor ele tem que ser em todos os momentos, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins, né? Tem que incentivar, tem que pôr casa cheia, porque ninguém gosta de espetáculo vazio, né? Então, quanto mais você vê, tudo bem que tem jogador que não aguenta a pressão, né? Tem muitos que a hora que o bicho começa a pegar, o cara não consegue, o Não, cara, eu não entendeu? só Sofre, concordo o com, cara eu sofre. não eu concordo tanto com você que isso é uma coisa recorrente nas discussões nossas, né? Eu assisti vários jogos da Bundesliga. Eu peguei um clássico Dortmund contra Schalke, peguei jogos da segunda divisão, e a gente vê exatamente o que você está falando. Lá a gente recentemente a gente sabe que o Bayern de Munique praticamente vai ser campeão, só que você vai num jogo do Union Berlim e está cheio. E ele sabe que o time dele não vai ser campeão e que provavelmente pode até cair. E aqui, não só a torcida do São Paulo, acho que é uma cultura um pouco brasileira, eles escolhem muito o momento do Momento. time. Exatamente, foi perfeito, praticamente atestou aquilo que a gente tá sempre falando. Cara. Vamos aqui, eu queria que você mandasse um salve, pessoal. Tem a subsede de Portugal que está online, subsede do Abraço, pessoal dos Estados Unidos, Poços legal de demais, galera. Caldas, Pô, obrigado Batatais, Goiânia, pela Cuiabá, audiência aí, Socorro, pelo carinho de vocês. Um Jequié. abração para todo mundo, né? E dizer que realmente vocês fazem a diferença nas arquibancadas, mesmo que de longe, torcendo, né? As energias positivas, com certeza faz muita diferença. Eu tenho certeza que o São Paulo vai continuar sendo grande e vai em breve voltar a dar alegrias ao torcedor com títulos que eu tenho certeza que... Eu vi até uma pergunta aqui que eu achava do Fernando Diniz, né, como treinador. E eu vou Uhum. falar, eu sou bem sincero, porque Opa. eu conheço o Fernando Diniz porque eu joguei com ele no Guarani. A gente tem uma amizade, Vocês jogaram juntos? jogamos juntos no Guarani em É. 96. E junto com o Djalminha, tudo. Só que o Diniz não jogava, o Diniz era banco. Ele só entrava no segundo tempo. Então, como é que ele vai entrar? Que jeito? Eu, Djalminha, Luizão, onde ele ia jogar? Não tinha como. Mas brincadeiras à parte, né? O Fernando sempre foi um cara que gostou do futebol que ele hoje usa. Ele sempre foi daqueles de dominar, tocar e, né, procurar jogar, né, ter a posse de bola, né? E nos jogos, nos treinos, ele fazia isso. É um cara que tem que dar um voto de confiança, tem que acreditar que o São Paulo precisa voltar a jogar bonito,
jogar com determinação, jogar para ganhar. E eu acredito que o Fernando possa vir a fazer um belo trabalho, porque é um treinador jovem, a gente precisa né, treinadores atualizados e treinadores que possam ter um pouco mais de pensamento, não falo nem europeu, mas poder entender certas situações, entender melhor o futebol brasileiro no aspecto que você tem jogadores de diversos países que jogam nas suas seleções, mas que está ali sendo treinado por como o exemplo do Tite. O Tite não tem uma seleção brasileira, ele tem uma seleção europeia na mão dele. Só que ele, como treinador brasileiro, ele não tem a facilidade, ele não tem a vivência dos caras que jogam na Europa. Para então, treinar assim, no dia a dia. Assim. Para treinar no dia a dia. Então, o Fernando Diniz é um cara que, no meu conceito, ele tendo o apoio do torcedor, a paciência, porque o que estraga o clube os caras não ter paciência com o treinador e depois de 3, 4 jogos já começa a fazer casinha pro cara ser mandado embora. Então, assim... Daniel Alves falou isso, né, Amoroso? Que eu não sei. eles já estavam criticando ele. Não, ele falou em relação a ele, da falta de paciência do torcedor em relação a não dar tempo para o trabalho fluir. Eu fui é uma paciência. O cara para poder fazer um trabalho, ele precisa de um período. Ele não é um MacGyver de chegar hoje e depois de um mês de clube, o time dele é o melhor time do mundo que atua. Não, o cara tem que ter a paciência, tem que impor o trabalho dele, tem que dar ao time um padrão de jogo no que ele acredita, né? Você acredita que se o São Paulo der esse tempo para o Diniz, a gente consegue bons resultados? Resultados assim, título? Com certeza. Eu acho que o Fernando ele tem uma mentalidade interessante, né? Que vai com o atual elenco do São Paulo, com jogadores que tem uma certa qualidade para jogar, né? Eu acho que ainda o São Paulo precisa de um atacante de experiência. Vamos tirar o Pato, né? Mas eu ainda acho que precisa, até agora com a saída do Antony, eu acho que o São Paulo precisa ter um centroavante de responsa, que impõe respeito, que bate no zagueiro, que vai pro pau, que atropela os caras. E isso falta. Um Luiz Fabiano, né? Um Luiz Fabiano, um Luizão, um Grafite, um Caleri, entendeu? Acho que precisa de um centroavante assim. Porque assim, quem vai conseguir jogar assim? Vai conseguir jogar bem? O Pato, porque vai ter um cara do lado dele que vai ter aquela referência, entendeu? Então eu acho que isso que o São Paulo precisa, um centroavante de ofício com bagagem. Que não precisa falar que esse centroavante já percebi que não é o Pablo, então vamos continuar a conversa sem citar. Não, o Pablo ele tem qualidade, mas eu acho que no momento que for precisar dele ainda ele não está pronto. Eu acho, na minha opinião, ele tem qualidade, é um jogador que pode melhorar, que vai, porque assim, quando você joga com um cara bom, você fica bom. Se você jogar com um cara ruim, você tá morto, você não vai aprender nunca. Sim. Então, se você chegar e tiver com um centroavante bom do seu lado, até para o Pablo poder cada dia olhar, porque eu aprendi muito olhando, entendeu? Eu olhava e falava, porra, aquele cara fez isso, olha como é que ele se movimentou, olha onde ele antecipou, olha como é que ele bateu na bola, olha como é que ele cabeceou. Você aprende desse jeito, entendeu? Então, você acompanha, um cara bom do seu lado de referência, vai aprender. Você acompanha tudo do futebol aqui, mesmo morando aí na Itália? Você morando na Itália? Tem televisão brasileira aqui, ó, é mais fácil acompanhar de sábado e domingo, porque no meio da semana os jogos à noite, aqui é madrugada, então vai jogo para 2h30 da manhã e já fica complicado. Só que durante a semana, sim, eu vejo jogos, tudo acompanho, ainda mais porque, como eu trabalho na ESPN e estou no resenha, a gente tem que estar atualizado na resenha, né? Então eu estou assistindo. Mas a questão do resenha, você vem para o Brasil, grava e depois volta? Quando eu tô no Brasil, eu tenho um contrato com a ESPN, quando eu tô no Brasil, eu vou para a emissora. Vai pro resenha. Às vezes eu faço alguns programas via Skype aqui, né? Daqui a gente colega com o pessoal aí no Brasil. Que eu vou te falar, nós aqui, torcedores, o programa é do caralho, mano. O programa é muito bom. A Globo tentou imitar lá com um tal de Boleiros, lá com o Roger lá.
tá papo furado, Não, é não deu certo, diferente. não. Resenha, os caras tentam copiar, mas não tem jeito, não. Não, não tem, porque é muito bom. A gente, é igual você falou dos contratos, alguma coisa, tem uma. A gente acaba vendo que vocês, no caso, jogadores, né? Não estou falando de vocês especificamente, são tão humanos quanto a gente, né, cara? Que gosta da cerveja, que gosta da bagunça, porque às vezes a gente tem uma visão só profissional. E eu Sim. acho que o Resenha, ele conseguiu fazer a gente ver o lado mais humano dos jogadores, né? Você pega o Aloysio mesmo, porra. Quem não gostar daquele. O Chula é sacanagem, o Chula é demais, velho. Pô, mas é bom, cara. Bom porque você também vive, né? Você tem que ter história pra contar, né, lá na frente, né? E quem é que não gosta de tomar um Danone, gosta de tomar um skin, gosta de tomar um vinho, Sim. fazer um churrasco, Não, sair não à noite? deixando. Não gosta, ninguém é de ferro, né, velho? Só que assim, você Não tem que ter deixando. responsabilidade, né? Aqui na Itália, quando eu vim pra Udine, pô, eu aprendi a beber vinho aqui, porque todo mundo bebe vinho dando café da manhã, pô, você não vai beber também? Pô, Só que você deixa. chega dentro do campo, filho, você tem que, ó, Tô, representar. tô- Chegar lá, antes pode de sair, você. pode Antes beber, pode, de. mas vai lá e vai jogar, filho. Tem que beber e jogar. Eu vejo as É, histórias do time do Muricy, que os caras tomavam muito Danone, mas chegava lá e ganhava jogo e não depois. tinha jeito, é isso aí. Você está falando Itália, 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 então muita gente deve estar curioso, né? Você está em Udine, Udine é mais do outro lado, é bem distante de Milão, você já está quase na divisa da Eslovênia, se eu não me engano. Mas como é que está aí esse negócio do coronavírus? O pessoal tá em quarentena parcial também? Como é que está a tua vida nesse sentido aí? Mandar um abraço pro Lene, grande Lene, parceiro, gente boa. Encerrou a carreira agora também, o Lene. O Lênin, Então, eu tô aqui na, na região do Friuli, né? Que é 450 quilômetros da Lombardia. A gente tem aí aproximadamente 1.300.000 habitantes. Graças a Deus tivemos poucos casos aqui na nossa região, né? Porque o pessoal blindou a cidade, né? O nosso prefeito aqui foi muito rápido em colocar as normas, né, para a população, até que saísse o mandato aí do ministro, né, Conte, para que a gente todos permanecesse em casa. Então, nossa região se antecipou, a gente aqui tem mais ou menos em torno de 1.600 casos, tivemos até agora aí, infelizmente, 160 óbitos, né, na maioria, tudo mais pessoas idosas, né, e isso faz com que, a gente sabendo que a Itália é um país de muita gente idosa e a gente fica triste por isso, mas a nossa região ela está protegida, graças a Deus nós estamos em casa, tranquilo, estou aqui entrando aí, domingo a gente entra na quinta semana aí já de quarentena e eles falam até dia 16 de maio para que tudo isso possa. deu uma travada aqui. Deu uma travada. Tá me escutando? Ah, voltou. Amoroso, inclusive, se você já quiser, vai cair em 4 minutos. Peraí, tá travando. Caiu a net. Alô? Voltou? Voltou. Então, assim, então a gente está numa região que, Voltou. graças a Deus, Ó, não foi tão cai em quatro atingida, né? minutos. Se você vai cair em 4 minutos, se você já quiser também engatar umas considerações, da minha parte, fico muito, muito, muito obrigado. Em nome de toda a Dragões, o pessoal da Independente também, que participou, muita gente aqui na live. Fico grato e, cara, sem palavras, mostra o quanto você
além de tudo, é um cara da gente, assim como o Leandro, assim como outros caras, cara, sem palavras Crezão, mesmo. obrigado. A gente está bem aqui, graças a Deus estamos em casa, minha família está bem, estamos respeitando as regras do isolamento social, quietinho aqui, logo, logo isso aqui vai passar, se Deus quiser. E agradecer também, né, o pessoal da Independente aí, o Baby, o Ricardo, né, o Negão, todos meus parceiros aí, galera toda. O pessoal da Dragões aí, todas as Dragões aí do Joinville, todas as Dragões do Brasil inteiro, do mundo Brasil inteiro. todo. E a gente fica feliz, eu agradeço o carinho mesmo de todos vocês, né? Mesmo aqueles que não fazem parte das torcidas organizadas, mas são São Paulinos ou de outros clubes que têm o carinho aí por mim, agradeço e desejo tudo de melhor para vocês também. Tá, o nosso Júlio Casares estava assistindo aí com a gente, o Daniel Grande Perrone, Julião, um abraço, Júlio. Gente tudo fina. gente fina demais, Demais, gente boa, gente tá? boa. Então, Mas cara, assim, cara, agradecer mesmo o carinho. Logo, logo isso aqui tudo vai passar e nós vamos estar podendo voltar ao estádio e torcer pelo nosso tricolor, tentar buscar o Morum Tetra aí, se Deus se Deus quiser. quiser. Vai lá descansar, porque aí já vai dar 1h da manhã. E, cara, sem palavras mesmo. Se você estiver aqui no Brasil, a gente se fala. Marcar Com lá com o certeza, Leandro vamos. lá, a gente vai tomar uma lá no camarote dele. Lá. Fechado. Vamos, já chamo o Padula também para estar junto. Padula, Tá bom. Beleza. Obrigado, Crezão, Moroso. obrigado, Se meu irmão. cuida e cuida da Abração aí para família você. também. Vocês também, meu irmão. Fiquem com Deus. Um abraço aí para a nação. Obrigado, Valeu. mano. Falou, Dragões. Tchau, tchau. Abraço. Outro. Rapaziada, obrigado também pela presença, todas as subsedes. Espero que tenham gostado. Vamos entrar com outras lives aí para vocês assistirem com outros jogadores. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todo mundo aí na live. Muito obrigado mesmo.